Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do KoreaCast. Eu sou a Van Bor e no episódio de hoje vamos falar de um drama que voltou a estar em alta por causa da popularidade de Rainha Woo. Sim, vamos falar de Imperatriz Ki, um épico de 2014 com 51 episódios que passam voando. Esse é mais um daqueles dramas inspirados em fatos reais, mas, vou logo avisando, ele é só vagamente baseado na história de Lady Ki e do Imperador Togon. O resto da trama é bem fictício. Vamos começar dando um contexto sobre a vida e o reinado de Togon Temür. Togon Temür, também conhecido como Imperador Huijong, ou Imperador Shun, foi o último monarca da dinastia Yuan e quem teve o reinado mais longo. Ele começou com ambição, querendo ver o império prosperar, mas com o tempo foi cedendo diante das dificuldades. Togon era um cara multifacetado. Além de ser um governante, ele era engenheiro, poeta e entendia de astrologia. Quando era pequeno, ele foi banido para Guilin por conta de disputas pelo trono. Foi lá que aprendeu sobre o confucionismo e outras tradições chinesas. Aos 13 anos, após a morte do pai, do tio e do irmão, ele voltou para a capital e subiu ao trono. Só que, nesse momento, quem mandava de verdade era o primeiro-ministro Bayan. Esse Bayan não era flor que se cheire. Ele eliminava quem se opunha e ainda acabou com o exame imperial, o que gerou muita revolta, principalmente entre o povo Han. A situação já era ruim, com guerras e impostos altos, e as políticas racistas de Bayan só pioraram. Foi aí que Togon encontrou um aliado, o Tutu, que era sobrinho de Bayan. Juntos eles deram um golpe de mestre e Togon finalmente conseguiu concentrar o poder em suas mãos. Com Tutu como seu braço direito, o jovem imperador tentou colocar a casa em ordem, reestabeleceu o exame imperial, selecionou funcionários talentosos, reduziu impostos e até tentou diminuir as tensões raciais. No começo deu tudo certo. O império floresceu, mas os desastres naturais e a corrupção que já estavam enraizados não deixaram as coisas melhorarem por muito tempo. Rebeliões começaram a pipocar e, mesmo se esforçando, Togon não conseguiu segurar a barra. Tutu foi exilado e forçado a se suicidar. Sem o seu fiel aliado, o império mergulhou de vez no caos. A essa altura, Togon estava exausto e desiludido. Ele passou a focar mais em aproveitar a vida do que em governar, com relatos de que tinha centenas de concubinas e investia seu tempo em engenharia, construindo palácios e barcos dragão. O destino e sua paixão por astrologia sempre guiaram as suas decisões. Togon enfrentou várias rebeliões, mas manteve a calma, acreditando que tinha o direito divino de governar. E ele realmente nunca perdeu, até que o fundador da dinastia Min marchou em direção à sua capital. Ao ver os sinais astrológicos, Togon decidiu não lutar. Ele fugiu para o norte com a sua família e suas tropas, desistindo do império de Gengis Khan. Nos anos que se seguiram, Togon passou seus dias escrevendo poemas tristes e tentando, sem sucesso, reorganizar o exército. Ele faleceu 2 anos depois, deixando o império dividido. A vida de Togon teve 2 momentos bem distintos. No primeiro, ele foi um jovem ambicioso, inteligente e determinado a reformar o império. No segundo, depois de tanta desilusão, ele desistiu de lutar e se rendeu ao luxo. Muitos acreditam que ele não foi
o culpado pela queda da dinastia Yuan, já que as boas políticas do início de seu reinado realmente ajudaram no progresso do império. No fim, ele só foi mais uma vítima de circunstâncias impossíveis de controlar. Agora que entendemos a figura de Togon Temür, vamos falar de Lady Qi e como ela entra nessa história. Lady Qi nasceu em 1315, em Goryeo. Ela era filha de um comandante de baixo escalão, pertencente a uma família nobre e menor. Ser filha de um oficial não era lá um grande orgulho, principalmente porque Goryeo tinha sido derrotado pelos mongóis e se tornado um reino vassalo do Império Mongol. E como vassalos, Goryeo tinha que pagar tributo de tempos em tempos. Além de ouro, prata e tecidos, as mulheres também faziam parte desses tributos. Ao longo dos 97 anos da dinastia Yuan, mais de 1.400 mulheres de Goryeo foram enviadas à corte mongol. Lady Qi, aos 15 anos, foi uma dessas mulheres. Ela foi enviada para servir ao imperador como uma simples empregada, mas por conta de sua beleza e inteligência, acabou conquistando o coração de Togon Temür. Ela rapidamente foi promovida de serva a concubina real. A partir daí, Lady Qi começou a ganhar cada vez mais destaque, especialmente porque o imperador nunca gostou de sua primeira esposa, a Tanashiri, com quem ele foi forçado a se casar. A situação piorou quando Tanashiri, cheia de ciúmes, agrediu Lady Qi. Após a morte do pai de Tanashiri, que era um poderoso ministro, ela perdeu a proteção política e foi deposta, abrindo caminho para Lady Qi. No entanto, Lady Qi não se tornou imperatriz imediatamente. O ministro Bayan, orgulhoso de suas origens mongóis, se opôs fortemente à ideia de uma coreana se tornar imperatriz. Para acalmar Bayan, Togon se casou com outra mulher, em 1337, a imperatriz Bayan Kutu, que, curiosamente, não era nem parente do ministro Bayan. Essa segunda imperatriz vivia de forma respeitosa e discreta, e Togon a tratava com consideração. Com o tempo, Togon e Toktua, sobrinho do ministro Bayan, conspiraram para derrubá-lo. Após o exílio de Bayan, Lady Qi foi nomeada imperatriz secundária, em 1340. Quando a imperatriz Bayan faleceu, em 1365, Lady Qi finalmente se tornou a imperatriz primária. Todo aquele romance com o rei de Goryeo, a juventude se passando por homem, são totalmente fictícios. Em 1370, o imperador Togon Temür, o último monarca da dinastia Yuan, faleceu e o filho dele com a Lady Qi, o Ayushiridara, subiu ao trono como imperador. Com isso, Lady Qi se tornou a grande imperatriz, mas logo após a sucessão, ela desapareceu dos registros históricos, deixando um mistério sobre os seus últimos dias. A história de Lady Qi é fascinante e complexa, assim como o drama que a retrata, misturando intrigas políticas e romance com a história real. Ela foi uma mulher extraordinária que se destacou em meio a um ambiente hostil e conquistou seu lugar na corte, ao lado de um imperador controverso e cercado por desafios. Você já assistiu Imperatriz Qi? O que achou da forma como a história dela foi adaptada no drama? Me conta nos comentários. Se você está gostando do conteúdo do KoreaCast, eu tenho uma dica para você. Não deixe de visitar o site repaginadamente.com, onde eu compartilho ainda mais sobre a história da Coreia, cultura e K-dramas. E para quem quiser trocar ideias, enviar sugestões e se aprofundar nos temas dos episódios,
junte-se à nossa comunidade no Telegram. O link está na descrição do episódio. Espero te ver por lá. Até a próxima. Annyeong!